A ufologia é o estudo do fenômeno OVNI, e OVNI, por sua vez, são objetos voadores não identificados. Mas identificá-lo como extraterrestre não foi exatamente algo que veio ao acaso na pesquisa ufológica, mas sim algo coletado de testemunhas que viram os OVNIs de perto e seus ocupantes não humanos. E mesmo quando a tripulação destas naves ultra-tecnológicas se mostravam com uma aparência praticamente humana, estes seres se apresentavam como de outro planeta. Mas apesar disso, essa não é a única explicação que existe para o fenômeno. Entre as hipóteses alternativas, duas se destacam. A primeira é a de que estes seres estão aqui na Terra, que são habitantes do nosso planeta, mesmo que não sejam necessariamente originários aqui da Terra e estão habitando o nosso planeta há muito tempo. A segunda, e talvez mais interessante hipótese, além da que trata os OVNIs como algo extraterrestre, é a de que estes OVNIs são, na verdade, alguma espécie de máquina do tempo e os tripulantes destas naves são humanos do futuro. Caso essa hipótese for correta, muitas dúvidas e questões em aberto sobre o fenômeno ufológico seriam respondidas, como a pergunta que a maioria faz do porquê estes seres não se apresentam oficialmente para a humanidade. Com a hipótese dos viajantes do tempo, a resposta seria simples. Para evitar qualquer tipo de paradoxo ou problema que eles possam ter ao interferir demais no passado. Então, eles não podem simplesmente aparecer e se apresentar para nós. Quanto aos objetivos destes humanos do futuro, várias possibilidades se encaixariam, mas a mais provável é a de que o futuro da humanidade é apocalíptico e os humanos do futuro têm dificuldades reprodutivas e estão à beira da extinção. Então, eles voltam para o passado a fim de pegar material genético, criar híbridos e tentar de alguma forma salvar a espécie. Talvez ainda todos aqueles contatos com extraterrestres que ocorreram na pós-Segunda Guerra Mundial, sobre a destruição do meio ambiente e principalmente sobre as armas nucleares, tenha sido uma tentativa de mudar o futuro, de salvar a raça humana, mas que talvez não tenha dado tão certo. E é por isso que hoje em dia o perfil de abduções e contatos mudou para uma coisa mais voltada a coletar material genético e os abduzidos não lembrarem de quase nada de suas experiências nas naves. Estes viajantes do tempo ainda poderiam ter escolhido justamente o nosso tempo atual para fazer as abduções, porque saberiam que essa época em que vivemos temos uma crença forte em extraterrestres, e isso seria um disfarce perfeito para que ninguém soubesse a verdade de que eles são humanos do futuro. Essa hipótese também descomplicaria toda a questão da viagem espacial a longas distâncias e a falta de sinais de civilizações extraterrestres no universo, pois estes visitantes seriam aqui mesmo do nosso planeta, mas de um tempo no futuro distante. Claro que ao mesmo tempo que elimina toda a complicação da viagem espacial, acrescentaria toda a complicação da viagem temporal. Isso também explicaria o porquê nos contatos ufológicos os seres sempre sabem falar perfeitamente nossas línguas terrenas. Afinal, quem nunca ouviu ou se fez a seguinte pergunta ao conhecer um caso brasileiro, por exemplo: como que os alienígenas falavam português? Talvez porque eles tenham conhecimento do passado e conhecimento das línguas que utilizamos hoje em dia, ou até mesmo a língua pode ter se mantido e ainda existir no futuro. Então, seria muito mais fácil para alguém do futuro saber uma língua utilizada aqui em nosso tempo para se comunicar. Outra questão importante que seria respondida seria como estes seres conseguem sair da nave sem serem afetados negativamente pela composição de nosso planeta. Afinal, se estes seres são extraterrestres e vêm de um planeta muito diferente do nosso, ele pode não conseguir andar aqui na Terra sem um traje espacial adequado, e sabemos que a maioria dos relatos descrevem os seres como não usando nada do tipo. E se os governos, por um acaso, tivessem descobrido a verdade, isso também explicaria o porquê eles não podem contar tudo que sabem, porque isso poderia gerar um paradoxo enorme e causar consequências inimagináveis.
Para concluir, ainda poderíamos supor que talvez os alienígenas com aparência estranha, como os Greys, sejam os humanos do futuro disfarçados, o que explicaria também o porquê eles têm uma estrutura corpórea humanoide, com braços, pernas, dedos, cabeça, 2 olhos, boca, nariz, etc. Ou ainda, poderia ser um robô super tecnológico fabricado no futuro para voltar ao passado e cumprir missões. Ou em uma terceira hipótese, poderiam ser os humanos de um futuro extremamente distante, ao ponto de que os humanos estão completamente diferentes dos atuais. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e siga lá no Instagram.